Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Olha eu aqui novamente, né? Graças a Deus, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. O canal aqui é Duque Mais São Caetano, Pernambuco. Aula 27, mais um assunto aqui, tá? Para nós estudarmos. Orações subordinadas substantivas, tudo bem? Bom, e o que são, né, essas orações subordinadas substantivas? Antes, pessoal, temos que lembrar o seguinte, tá bom? Lembram vocês aí que as orações coordenadas, elas se relacionam por sentido? O que é isso? Elas são sintaticamente independentes. O professor não entendia ainda esse negócio de sintaxe. Gente, em torno do verbo, né? Veja, toda oração, ela tem, assim, toda modo de dizer, né? Porque nós sabemos que há orações que não têm sujeito. Mas, na maioria, temos sujeito, verbo, complemento. Isso aí é a ordem natural das coisas, tá certo? Quando falamos de orações aí coordenadas, tudo bem? As orações coordenadas são independentes sintaticamente porque elas já vêm com essa estrutura, sujeito, verbo e complemento, tá bom? Já na subordinação, nós podemos ter a oração principal mais oração subordinada, isso aí é uma ordem direta, também na subordinação, e podemos ter a ordem inversa, podemos ter a oração subordinada antes da oração principal. O que eu quero que vocês compreendam aqui é o seguinte: quando algum termo da oração principal, tá certo? Ela se expande, ou seja, algum termo substantivo, ela se expande para uma estrutura mais complexa, ou seja, estrutura que há a presença de um verbo, aí sim eu vou ter uma oração subordinada substantiva, tá certo? Então vejam só, na subordinação poderemos ter um termo da oração principal que se expande para uma outra oração. Isso significa a subordinação. Professor, eu não entendi nada, só falando assim não entendi nada. Nós vamos ver isso na prática, tá certo, pessoal? Então vejamos aqui, ó, sujeito, verbo, complemento, mais adjunto adverbial. Nós sabemos, pessoal, que os advérbios, né, eles são termos circunstanciais da oração. Então eles não são essenciais ali. Por quê? Por conta como eles representam uma circunstância, porque eles têm vários significados, né, diversos, então ele torna-se ali um termo acessório. Nós vamos ver aqui sujeito, verbo e complemento. Vamos ver que esse complemento, digamos, se tratando aí de um objeto, direto ou indireto, ele expandindo para a oração, ou seja, ele passando a ter a presença de um verbo, será a minha subordinada substantiva, e aí vamos entender que vai se tratar da objetiva direta, se for objeto direto, ou da objetiva indireta, se for objeto indireto. Professor, piorou, continuo sem entender. Vamos ver aqui na prática, tá certo? O que eu quero que você entenda é substantiva porque ela fará função de um desses termos aí que expandiu para a oração, tá? Fará função sintática de um desses termos aí, tá bom? Da oração principal. Então, vê só. Oração subordinada substantiva é aquela que tem valor de substantivo e veja, e exerce em relação à oração principal a função de. Veja que ela vai exercer a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, complemento nominal ou aposto. Está faltando um aí, né, que é a predicativa, que eu trago aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá. Classificar uma oração subordinada substantiva significa indicar a função sintática que ela exerce no período. Então aqui no quadro ao lado, pessoal, nós vamos olhar os nomes aí, né, que a oração subordinada substantiva pode receber, dependendo da função sintática que ela exerce no período. Professor, esse negócio de função sintática, veja só, pessoal, quando eu digo assim, por exemplo, eu comprei um carro, né? Eu comprei um carro. Quem comprou um carro? Eu. Esse eu, você sabe que é um pronome pessoal, né? Do caso reto. Qual é a função dele aí na oração? Sujeito. Isso aí é a sintaxe, tá certo?
é a função que determinada palavra exerce dentro da oração relacionada ao verbo. Então, o que é que vai acontecer com a subordinação aqui? Subordinada, porque ela depende da oração principal, substantiva, porque ela vai ter, logicamente, um valor substantivo, né? Porque quando se fala de nome, fala-se de substantivo, tá certo? E aí, dependendo da expansão dela, é que eu vou poder classificar, né? Quando eu digo expansão, gente, é porque aquele termo simples, né? Ele passou a ter um verbo, então ficou na estrutura oracional, vai ser chamada de substantiva, porque trata-se de um nome, né? E aí, relacionada essa oração que se expandiu para com o verbo da oração principal, é que eu vou poder dizer qual é a classificação dela mediante a sua função sintática ali, tá certo? Eu acho que agora vocês começarem a entender. Então, vê só. A subjetiva, ela aí vai exercer a função do sujeito, né, da oração principal, tá certo? A objetiva indireta, ela vai exercer a função do objeto direto, tá certo? E assim sucessivamente. A objetiva indireta, a oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, ela vai exercer aí, fazer função de objeto indireto. A predicativa vai fazer a função, exerce função de predicativo do sujeito. Completiva nominal, por sua vez, exerce função de complemento nominal. E a positiva exercerá a função de um aposto. Nós vamos ver passo a passo aqui com calma, tá certo? Com bastante calma. Então vamos lá. As orações subordinadas substantivas são geralmente, tá, introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes que e se. Podem também, em alguns casos, ser introduzidas por um pronome indefinido, por um pronome ou um advérbio interrogativo ou exclamativo. Então veja, eu peguei a mesma frase aqui, pessoal. Ó. Nem imagino se comprou outro carro, né? Nem imagino que comprou outro carro. Geralmente são introduzidas por essas duas aí, tá? Se e que. Porém, podemos ter aí, ó, porque, como, quando, onde. Trouxe aqui para você compreender que há esta possibilidade também. Vamos aqui à classificação, função e ao exemplo, tá bom? Então veja, a classificação você já sabe, né? De acordo ali com a relação, a expansão do termo mais simples para o complexo que é formando a oração subordinada, eu vou poder classificá-la. Então veja, a substantiva e subjetiva exerce a função de sujeito. É possível que ela viaje outra vez. Pessoal, para ficar mais fácil, deixa eu adiantar aqui o slide. Veja, o que é que eu posso fazer? É possível que ela viaje outra vez. Se eu perguntasse a vocês o que é possível, quando eu faço essa pergunta na estrutura simples da oração, que é a oração coordenada, tá? Quando eu pergunto o que é possível e você me diz que ela viaja outra vez, você percebeu que essa oração aqui, né? Pô, ela tem exerce a função de sujeito. Ela me responde aqui o que é possível. O predicado não é onde está toda a informação sobre o sujeito. Trocando aqui, ó, eu posso fazer uma troca. Eu posso dizer é possível isso, tá? Posso fazer essa troca. Isso é possível, ó, ordem direta. Isso é possível. O que é possível? Isso. Então, aqui para você compreender que por eu poder, né, ter a oração aí, ó, o termo expandido, né, para a oração, porque tem um verbo, ó, viajar. Essa oração aí é subordinada, substantiva e subjetiva, porque exerce a função de sujeito aí, tá certo? Agora vejamos o seguinte, o que é que acontece? Você, lógico, fazendo essa substituição, pode ficar em dúvida, aquela coisa toda, mas substantivo, nome, isso não é um pronome? Pronome não substitui nome, tá? Quero que você tente captar essa troca que vai te ajudar muito a fazer essa classificação. Subordinada você já sabe, porque ela depende da oração principal, não é? E ela é substantiva, porque está aí com valor aí, né? Substantivo. Subjetiva, porque exerce a função de sujeito, tá certo? Ó, ele me perguntou se ela viajaria outra vez, tá certo? Gente, desculpa, ele me perguntou. Perguntou o quê?
para ficar mais fácil, troque a oração, ó, se ela viajaria outra vez, por isso, tá? O professor já viu exemplos que traz isto, né? Tudo bem, você pode trocar também. Eu quero que você, essa troca eu só quero que você perceba que ela vai ser substantiva, porque ela pode aí ser trocada por um nome, tá? No que eu tenho o verbo aí, ó, viajaria, do verbo viajar, então ela expande, né? Ela expande para uma estrutura mais complexa, pois eu tenho um verbo, tá certo? E aí, como essa estrutura está oracional, ou seja, é uma oração, nós sabemos que a oração possui verbo, como essa oração ela completa o sentido do verbo aqui, ó, ele perguntou, perguntou o quê? Se ela viajaria outra vez, e nós sabemos que quem completa o sentido do verbo é chamado de objeto, não é verdade? Esse objeto não tendo nenhuma preposição antes dele, ele é o objeto direto, né? Então, por esta oração exercer função de um objeto direto, eu digo que ela é oração subordinada substantiva, pois tem um valor substantivo, objetiva direta, pois exerce a função de um objeto direto. Então, gente, agora começou aí a entender, começou a compreender melhor. Seguindo, necessito, né? Necessito disso, tá? O que é o disso? Preposição de, mas, pronome isso. Disso, eu tenho uma contração, não é, pessoal? Aqui é contração. Há casos que existem combinação, né? Mas aqui é uma contração. Por que a contração? Da preposição de, saiu o e, fica só o dezinho, disso. E aí quem necessita, necessita de alguma coisa, né? Olha o verbo. Quem é o sujeito? Eu, né? Eu necessito. Eu tenho que completar. Necessito de quê? Quem completa verbo? Objeto, né? Se esse objeto vem com preposição, objeto indireto. Não é isso, gente? Tá? Então, se eu posso substituir aquela estrutura mais simples, ó, necessito disso, né? O isso, substituindo aí, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Oração, porque tem verbo, essa em negrito aqui, tá, pessoal? De que você viaje novamente. É a minha subordinada. E quem é a principal? Necessito. Professor, só aquilo? Oração tem que ter verbo. Eu necessito. Percebeu que a outra completa o sentido do verbo? Então, ela está exercendo aí uma função sintática de um objeto. Como tem preposição, exercendo função sintática de um objeto indireto. Logo, por se tratar de uma oração subordinada substantiva, recebe o nome de objetiva indireta. É fácil, né, gente? É uma questão de raciocínio aí. Então, veja. Oração subordinada, porque depende da principal. Substantiva, porque tem valor substantivo. Objetiva indireta, porque exerce a função de um objeto indireto. Eu acredito que agora está ficando mais claro, não é? Seguindo aqui, para outra classificação, tenho medo de que ela não viaje novamente. Medo, gente, é um nome. Olha o verbo lá. Ó. Quem é o sujeito? Eu. Eu tenho medo. Medo não é nome? Quem completa nome? É o complemento nominal. Não é? Tenho medo disso. Veja que medo precisa aí o nome perto do complemento. Quem complementa nome é o complemento nominal. Logo, se eu expando para uma oração, né? Para um termo mais complexo. Porque colocou o verbo, é mais complexo, né, gente? Então, tenho medo de que ela não viaje novamente. Essa oração aí é subordinada, você já sabe por quê. Depende da oração principal, né? Para completar o sentido. Substantiva, tem valor substantivo. Completiva nominal, porque exerce a função de um complemento nominal. Pronto, só isso, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aqui, a predicativa. Ó, meu medo é que ela não viaje outra vez. Gente, nós estudamos aqui, né? Que existem os verbos de ligação, né? Ou seja, pelo próprio nome, que liga, né? O sujeito ao seu predicativo ou predicativo ao seu sujeito. O que é o predicativo?
É uma qualidade, uma característica do sujeito, né, que está lá dentro do predicado. Mas vê só, não vou revisar isso agora que nós já vimos. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Veio o verbo de ligação, em seguida tem que ser o predicativo do sujeito, tá certo? Então, ó, meu medo é que ela não viaje outra vez, tá? Olha só, meu medo é verbo de ligação, né? O verbo ser ali, está conjugado, né? É. Então, se tem verbo de ligação, gente, essa estrutura aqui equivale, né, ao predicativo, tá? Por isso que essa oração subordinada substantiva vai receber o nome de predicativa. E eu não preciso dizer predicativa do sujeito, porque o predicativo se refere ao sujeito. Nesse caso aqui, né? Porque eu sei que tem um predicativo do objeto em outra situação, mas não acontece aqui conosco na oração subordinada substantiva. Por isso que só basta dizer oração subordinada substantiva predicativa, tá? Porque ela, né, expandiu aí, o predicativo expandiu para um termo mais complexo, tem um verbo com estrutura oracional, né? Você sabe disso. Então, eu só posso classificá-la aí de predicativa. Voltando, oração, tem verbo, onde é que está o verbo? Viagem. Subordinada, depende da principal. Substantiva, tem valor substantivo. Predicativa, porque exerce a função de um predicativo. Tudo bem? Olha a estrutura mais simples aqui, ó. Meu medo é isso, tá? Isso, predicativo. Trocou. Professor, como o senhor fala trocou? O que é isso? Trocou porque é o seguinte, a outra estrutura, que ela não viaja outra vez, é mais complexa, né? Por ter verbo, já passa a ser oração. Subordinada, depende da principal. Substantiva, tem valor substantivo. Predicativa, exerce a função de um predicativo. Tá fácil, né, gente? Tá fácil. Ó, e aqui a positiva, né? Esse era meu receio, tá? Então tem um valor de aposto, né? Aí, professor, o que é o aposto? Bom, o aposto eu tenho nas orações, né? É uma estrutura que explica algo, né? Explica alguma coisa. Quando eu digo assim, sei lá, um nome aqui, um estudante, Cristiano. Aí você também conhece um Cristiano. Aí eu digo assim, ó, Cristiano, vírgula, o estudante do terceiro ano do ensino médio, vírgula, comprou um carro. Veja que eu criei aí um aposto, né, para você saber qual é o Cristiano que eu estou falando. Então, quando esse aposto ele expande, vê, estou sempre dizendo isso, para uma estrutura mais complexa. Qual a estrutura mais complexa? Tem um verbo. Então, ele vai ter aí um valor, né, um valor aí, exercer a função do aposto, melhor dizendo. Então, a oração subordinada substantiva que faz isso é chamada de apositiva. Então, vê só, esse era meu receio, 2 pontos. Que ela não viaja outra vez. Veja que eu estou explicando aí qual é o meu receio, tá? Então, por estar aí substituindo, né? Que, aliás, não é nem substituindo, com o valor de aposto, será chamada de apositiva. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: vocês de repente vejam alguns livros, né? Algumas aulas também, as pessoas também dizem assim, olha, após os 2 pontos, aí vem a palavrinha que, né, que você viu aí que é o meu termo integrante, né, da oração subordinada, é a positiva. Isso é verdade, tá certo? Isso é uma dica importante. Porém, tomemos cuidado ao seguinte, ó. Atenção, o emprego dos 2 pontos marca a oração apositiva. Isso é verdade, mas tomemos cuidado porque após os 2 pontos poderemos ter outra situação. Pera lá, vê. Então o chefe disse, ó, oração principal. 2 pontos. Percebam que temos de trabalhar, que poderia também vir assim, temos que trabalhar, né? Mesma coisa. Veja que os 2 pontos que ali estão, antes eu tenho um verbo. Percebam que quem completa verbo é o objeto. Então tome cuidado, porque aqui é um objeto direto. Já aqui, ó, então o chefe disse o seguinte, ó, substantivo, né? O seguinte. 2 pontos. Temos de trabalhar. Aposto, explicação, substituindo aí, né? Aí logicamente eu expandindo para uma estrutura com o verbo, aí sim eu poderia dizer que trata-se da oração subordinada positiva. Só tomar esse cuidado, tá certo? Veja antes que se tem lá o substantivo, né? Para que eu possa
ter a subordinação substantiva apositiva, tá? Gente, vou voltar aqui um pouquinho, né? Tá? Eu passei aqui um pouco rápido, né? Falei de uma maneira explicando de uma forma que eu espero que vocês tenham entendido. E aqui o quadro, né? Aquele quadro que eu comecei e pulei para os exemplos para poder explicar para vocês. Então vou usar aqui para fechar essa explicação, né? Então, oração subordinada substantiva. Oração tem verbo, né? Subordinada depende da oração principal. Substantiva tem valor substantivo. E aí, de acordo com a função que ela exerça na oração, né? Logicamente relacionada ao verbo, é que eu vou poder classificá-la, tá? Se exerce função de sujeito, subordinada substantiva subjetiva. Se exerce função de objeto direto, subordinada substantiva objetiva direta. Se exerce função de objeto indireto, subordinada substantiva objetiva indireta. Se exerce função de complemento nominal, substantiva completiva nominal. Se exerce função de predicativa, logicamente, ela vai ser aí oração subordinada substantiva predicativa. Se exerce função de predicativo, né? E por último aqui, se ela exerce a função de um aposto, subordinada substantiva apositiva. Chama a atenção o seguinte: talvez a dificuldade de repente seja relembrar, né, o que é o objeto direto, o objeto indireto, o que é o complemento nominal, o que é o predicativo do sujeito, o que é o aposto. Então aí vocês podem fazer a pesquisa, né, via internet, estudar análise sintática aí, tá certo? Se esforcem, mas repito, não é difícil, tá, gente? Compreendeu essa relação aí da expansão, né, da estrutura simples, né, para a mais complexa, com a utilização do verbo, terá que ser oração, tá? Só para encerrar, subordinada depende da principal, estou sempre dizendo isso, né? É uma coisa que bastante repetitiva. Nesse caso, substantiva, porque tem valor de substantivo, e aí você terá as classificações de acordo com a função que cada uma delas exercerá em relação ao verbo da oração principal. Gente, fácil, né? Graças a Deus. Encerrando aqui mais uma aula, certo? E a dica de hoje, Urupês, né? De Monteiro Lobato, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos. Se cuidem, tá? Cuidem-se, melhor dizendo, né? Protejam-se, tá? Fé em Deus, fé, força e foco. Vamos aqui ver as referências, né? Foi de um livro aqui, ó, Português e Linguagens, tá? Nono ano, páginas. De lá eu fiz a pesquisa, preparei esse material de forma bem sintetizada. Fé, força e foco. Fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.